Olha aí. 2001, após os atentados às Torres Gêmeas, o governo americano decide invadir o Afeganistão. Talibã, vocês não entregaram o Bin Laden, pois vamos buscar agora. É agora, outubro de 2001, as tropas americanas e seus aliados, com destaque para quem? Reino Unido, professor. O Reino Unido, um grande aliado dos Estados Unidos da América, principalmente durante a era Bush. De um lado, George W. Bush, do outro, primeiro-ministro britânico, Tony Blair. Ok? Ok, professor. Guerra do Afeganistão iniciava em 2001. Qual foi o motivo? Qual foi o motivo? Vamos buscar Osama Bin Laden. Por quê? Porque ele é o líder da Al-Qaeda. E o que é que tem a ver? Segundo a inteligência americana, foi a Al-Qaeda quem mandou destruir as torres do World Trade Center. E ali, com a chegada das tropas americanas e seus aliados no Afeganistão, a gente vai ter quem? A queda, olha aí galera, a queda de quem? Ora, a queda do Talibã. O governo talibã vai ser derrubado, já que os Estados Unidos entenderam que o Talibã vai ser o quê? Inimigo dos Estados Unidos. E se é inimigo, derruba. Olha aí. Então, tecnicamente, teoricamente, a guerra do Afeganistão, esta guerra aqui, ó, foi de quem contra quem? De um lado, os Estados Unidos, tecnicamente, teoricamente, de um lado, os Estados Unidos e seus aliados, versus rebeldes. Olha aí. E quem são esses rebeldes? Ora, a Al-Qaeda, e quem mais? O Talibã. Pronto. A Al-Qaeda e o Talibã. Então, teoricamente, essa é a guerra do Afeganistão. Porém, há um detalhe muito importante que a gente deve estabelecer neste momento. Qual é, professor? Galera, o Afeganistão é hoje um dos países mais pobres do mundo, tá? E boa parte dessa pobreza se deve ao que aconteceu neste país nos últimos 50 anos. É muito recente, né? Muito recente, nos últimos 50 anos. Como assim? Vamos para o mapinha. Professorzinho, onde é que fica o Afeganistão? Olha aí, galera, ó. Mapinha na tela, Afeganistão, Oriente Médio, olha aqui, ó. Oriente Médio. Olha onde fica o Afeganistão. Dá um zoom aí, professorzinho. O Afeganistão, tá aqui, sua capital, Cabul, é, de um lado, vizinho do Paquistão, fazendo uma das fronteiras mais complexas da atual conjuntura. Eu vou dar um zoom que tem muita informação na tela, fica melhor assim para você compreender. Aqui, ó, essa fronteira Afeganistão-Paquistão, também chamada AFPAC, é uma das fronteiras mais complexas. Por quê, professor? Quando eu falo complexas, leia complicadas, é uma tragédia grande. Porque aqui, nessa área, você vai ter, além de grupos rebeldes atuando, você tem um narcotráfico. É algo com suas devidas proporções, muito parecido com algumas fronteiras aqui na América do Sul, que também envolve a questão do narcotráfico. Só que aqui é a cocaína, barra maconha, barra armas, e lá é a questão do ópio. Ah, professor, exatamente. O ópio é um dos grandes problemas e é o que financia boa parte das atividades criminosas naquela região. A plantação, enquanto aqui na América do Sul, a plantação de coca para a cocaína, lá papoula para o ópio, financiando aí boa parte da riqueza de toda essa fronteira extremamente perigosa e passando a ser uma ameaça, obviamente, também para os Estados Unidos da América. Do outro lado, o Afeganistão faz fronteira com o Irã. Olha só, e nós acabamos de falar, né? Claro, eu sou o Irã,
é hoje um desafeto dos Estados Unidos, repito, desde 1979, quando ocorreu um fenômeno chamado Revolução Iraniana, que também nós vamos trazer aqui para vocês. Então prestem atenção, é uma situação muito perigosa. Afeganistão este que, olhando, o pessoal adora tanto esse mapa, olha aí, ó. Olha o Afeganistão, olha a sua posição, acompanha o mouse, O que é que esse mouse está me dizendo? É uma região de é uma região de passagem, é uma região estratégica para as potências asiáticas, professor. Então, dominar o Afeganistão é dominar uma região estratégica de passagem, assim como nós falamos, que ao longo da história foi o papel do Oriente Médio, uma região de passagem, uma região estratégica. Muito bem. E esse Afeganistão, como eu acabei de falar, não é a primeira guerra que ele se envolve nos últimos 50 anos. Se a gente voltar lá no tempo, vamos lá. Olha aqui, ó. 1979, 1989. Essa observação aqui ela é importantíssima. Olha só. Essa aqui, ó, presta atenção na tua prova. Quando a sua prova falar em guerra do Afeganistão, você já fica calma. Quais? Esta ou esta? Muito bem. É isso que você deve estar atento. Então, ó, lembra que eu te falei? Falamos aqui sobre Guerra Fria. A Guerra Fria base, claro. Para entender, tem que voltar no tempo. 79, 89 é a Guerra Fria. Final da Guerra Fria. Segunda metade da Guerra Fria, professor. 1979. Um ano muito importante para a geopolítica do Oriente Médio. Você ainda vai ver eu falar muito esse número 1979. Início da Guerra do Afeganistão. Revolução Iraniana de 79, que vai repercutir na guerra Irã-Iraque. 79, chegada de Saddam Hussein ao poder do Iraque. 79, segunda crise mundial do petróleo. Muita coisa está envolvida em 1979 no Oriente Médio. Consequentemente, no mundo. Muito bem. Então, preste bem atenção. Vem para o mapa, ó. Professor, adora esse mapa, né? Mapa. Quem comandava boa parte da Ásia? Deu -1. Quem comandava boa parte da Ásia? União Soviética. Então, era de interesse da União Soviética estabelecer governos socialistas na Ásia, como ela fez na Coreia do Norte, como ela fez no Vietnã, na China. Estou entendendo. Assim como no Afeganistão. No final da década de 70, chega ao governo, ao comando do Afeganistão, um governo socialista apoiado pela União Soviética. Olha aí, professor, presta atenção. Chega um governo socialista apoiado pela União Soviética. E que esse governo, ele passa a ter vários conflitos internos com os rebeldes. Professor, e quem são esses rebeldes? Os mujahidins. Os rebeldes, os mujahidins são grupos locais, religiosos, alguns fundamentalistas e que queriam derrubar o governo que era apoiado pela União Soviética. Logo, começaram a promover vários ataques contra esse governo. E se esses ataques ganhassem força, ganhassem fôlego, e o governo ia cair. Uma vez o governo caindo, a União Soviética ia perder espaço dentro da Ásia que era dela. Estão compreendendo a estrutura da história aí? Beleza, pessoal, então o que vai acontecer? Vai acontecer para debelar esses grupos rebeldes, para acabar com esses grupos rebeldes, a União Soviética envia tropas para o Afeganistão em 79. Ali iniciava a Primeira
vamos dizer assim, das duas, né? Guerra do Afeganistão. De um lado o governo, do outro os mujahidins. De um lado o governo apoiado pela União Soviética e do outro os rebeldes. Olha agora. Os rebeldes, já que estávamos em Guerra Fria, e a Guerra Fria, o senhor já falou 50 mil vezes, foi esse antagonismo. Então, se a União Soviética apoia o governo, quem é que vai apoiar os rebeldes? Ora, tu já sabe. Falou que eu ouvi.